de ação. Eu vou fazer um apanhado dogmático, vamos assim dizer, filosófico, e depois a gente passa para a análise de pontos específicos, tá? Bom, é muito comum que se escute falar ora em direito de ação, ora em poder de ação. Por que o mais técnico é falar em poder de ação? Porque direito é uma situação jurídica na qual se atribui a outra parte, ao sujeito passivo, que não parte no sentido processual, tá? No sentido de relação jurídica. O sujeito passivo do direito, ele tem um dever. Então ele tem que fazer algo sob pena de incidir alguma consequência prevista em lei. Direito, de um lado, ao sujeito ativo, a atribuição de um dever ao sujeito passivo. Os senhores verão, inclusive, que no direito das obrigações, o devedor tem esse nome porque ele tem o dever de prestar a obrigação avançada. Ok. Mas tem uma outra categoria de relação jurídica na qual o sujeito ativo ele não tem um mero direito, ele tem algo que é mais forte do que o direito. Você pode chamar de direito potestativo ou de poder. Quando o sujeito ativo tem um poder, o sujeito passivo não tem um dever. Porque quando você fala dever, está implicitamente embutida a análise de vontade. Quando você tem o dever de fazer, você faz se quiser. E se não quiser, saiba que vai sofrer as consequências legais. O devedor tem que cumprir a prestação no modo, no tempo, da forma como pactuou. E aí ele tem lá, portanto, vence hoje, dia 5 de junho, uma prestação pecuniária que eu tenho o dever de pagar, porque eu assim pactuei, eu assim celebrei a avença. Eu tenho dinheiro na conta, mas eu não estou a fim de pagar porque eu sou ruim. Então eu quero atrapalhar a vida do credor, quero criar tumulto. Ou estou sem dinheiro, não tenho... Eu tenho escolha do que fazer, meu dinheiro é limitado. Eu tenho mais conta para pagar do que dinheiro na conta. Eu vou analisar o que é mais importante, um vai sobrar, e sobrou esse credor. E aí? E aí que eu vou sofrer as consequências previstas em lei. Juros de mora, atualização, correção, tudo que o direito civil estuda. O outro sujeito tinha um direito. O direito de receber a prestação. Agora, se o sujeito ativo tem um poder, se o sujeito ativo tem um direito potestativo, ao sujeito passivo não tem escolha. Ao sujeito passivo não resta escolha em fazer ou não fazer. A vontade é irrelevante. Então, quando você, por exemplo, pretende se divorciar, o divórcio é um direito potestativo. Eu gosto de ver, e isso acho que não vai mudar nunca, as novelas, os filmes continuam falando uma parte em relação à outra para colocar fim ao vínculo matrimonial, seja ele qual for. Sempre se faz um drama, e é por isso que não acaba de se falar, porque é bom ter esses dramas. Aí você gasta ali uma cena ou outra, pro diretor é ótimo que já foi uns minutinhos a menos para ele se preocupar, para encher linguiça no filme. Não vai me dar o divórcio. Como assim me dar o divórcio? Tinha uma época que fazia sentido você falar isso. Uma época em que é basicamente para beneficiar o homem em relação à mulher. A mulher ficava vinculada ao homem e dependia, portanto, não só a mulher, um ficava vinculado ao outro quando tivesse celebrado o casamento e dependia de uma concordância, de uma aceitação do outro. Já de há muito tempo não tem mais isso. Divórcio é um direito potestativo. A partir do momento que você cansou de viver de modo conjugal, quer passar a viver sozinho, você vira pro outro e fala, vamos nos divorciar. Mas eu não quero, poxa, eu sinto muito, a vida é cheia de frustrações, você quer ficar comigo, mas eu não quero mais ficar contigo, nem com ninguém, eu quero ficar sozinho, e aí? É um direito potestativo. Mesma coisa, naturalmente pode ser que surja um outro direito, de uma outra relação, que é a relação patrimonial. Veja que eu não falei nada de patrimônio, de propósito. Eu estou falando com relação à questão existencial, de não querer mais viver junto. É um direito potestativo. Se o patrão vira para o empregado e fala assim, olha, sinto muito, até gosto de você, mas a situação não está fácil, eu vou ter que te mandar embora. Pode um empregado falar assim, não, daqui eu não saio? Raríssimas exceções, não pode, porque é um direito potestativo do empregador mandar embora, que não dá para ficar
com a quantidade, ou sei lá, por qual razão for, ele deseja demitir o funcionário. É um direito potestativo. É claro que pode surgir e no mais das vezes surge uma outra relação, que é a relação pecuniária. Uma relação pecuniária é direito de receber, é dever de pagar. Tem alguns casos, como nós estamos distinguindo justamente, que um dos sujeitos tem mais do que direito, ele tem um poder. E além desses exemplos, tem vários outros, mas na relação que se estabelece com o Estado para reclamar a prestação da atividade jurisdicional, a mesma coisa acontece. Não é um direito, é mais do que um direito, é um poder. Você não pode virar para o Estado e falar assim, olha, eu quero que você julgue essa minha demanda aqui. E o juiz falar que não está afim, que já tem coisa demais, para você esperar uns 6 meses até regularizar e depois pedir. Não, é inafastável. Nós não falamos disso aqui? Pois se é inafastável, é um poder. Então, é mais do que um direito, é um poder. Esse poder de ação, ele está intimamente relacionado com a garantia fundamental do acesso à justiça, prevista lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que gira em torno desse contexto que estamos falando ainda agora da inafastabilidade da jurisdição. Esse dispositivo prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então nós temos o poder de reclamar uma tutela jurisdicional, seja no âmbito preventivo, que é a ameaça a direito, quando não houve a lesão ainda, mas está em vias de acontecer, há um fundado receio, você pode reclamar a proteção jurisdicional para impedir a consumação do dano. Ou, já tendo ocorrido o dano, você vai pleitear a reparação do dano. Também no artigo 3º do CPC, nós temos essa manifestação do livre e universal acesso à justiça, do poder de ação. É muito comum se fazer uma comparação que é ok, é legítima, só não é completa, mas faz sentido, entre o poder de ação, a demanda e a petição inicial. O poder de ação está no âmbito mais abstrato, a petição inicial está no âmbito mais concreto. O que você vê, o que você faz é a petição inicial. Então veja, todos nós temos o livre e universal acesso à justiça, o poder de ação. Minha filha, Júlia, que veio aqui me salvar para trazer um pano para secar a besteira que eu fiz aqui derramando café, ela tem 13 anos de idade e ela tem o poder de ação, sem nunca ter exercido. Nunca precisou que continue assim o resto da vida. Ela tem o poder de ação, porque todos têm. Até quando ela estava na barriga da mãe dela, tinha o poder de ação. Até o nascituro tem o poder de ação. A todos é assegurado o poder de ação. E o nosso acesso à justiça é um dos mais amplos do mundo, se não o mais. Pois bem, ela nunca exerceu o direito de ação. Então, em que pese ela ter o poder de ação, ela nunca demandou, porque ela nunca formulou uma pretensão em juízo. Então, o que é a demanda? A demanda é o direito, é o poder de ação exercido em concreto. Quando alguém que tem o poder de ação no plano mais abstrato, no plano das ideias, o exerce em concreto, a pessoa manifesta uma demanda. Então, a demanda é concreta, o poder de ação é mais abstrato. Mas quando você está dando início à demanda, quando você está realmente colocando em marcha a sua pretensão jurisdicional, quando você, lembram-se, quando você retira o poder judiciário da inércia, porque você está reclamando dele a prestação da tutela jurisdicional, você na verdade formula um pedido constante em uma petição inicial. As partes se comunicam com o juízo por meio de petição, e tem uma delas que tem a característica de dar início. Então é a petição inicial. Então nós temos o direito de ação no plano mais abstrato, a demanda que é a ação exercida, mas a demanda, ela do ponto de vista prático, é manifestada pela petição inicial. Então é por isso que se fala que a demanda é um instrumento do direito de ação, e ao seu turno a petição inicial é um instrumento da demanda.
ok? Pois bem, nós falamos ainda agora que pode ter uma relação, vínculo entre demandas distintas ou entre demandas semelhantes, ou identificar que demandas são perfeitamente idênticas, são iguais. Uma é cópia da outra. Para fazer isso, você precisa analisar justamente os elementos da demanda. Elementos da demanda que nós já falamos aqui mais de uma vez: partes, causa de pedir e pedido. Vejam lá, artigo 337, parágrafo 2º. Falamos dele ainda há pouco. Tá inclusive no chat aí, ó, a previsão de que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ok? Três elementos: partes, causa de pedir e pedido. Vamos ver cada um deles. Vamos começar pelas partes. Isso vai ser melhor tratado no curso da relação dos senhores com o processo civil. Tá? Processo Civil 1, por exemplo, trata disso na petição inicial. No próximo período, TGP 2, trata-se disso de novo com relação aos sujeitos do processo, nas partes. São vários pontos que nós vamos voltar a isso. Não é de se espantar, nós estamos na teoria geral do processo. Pois bem, partes. Nós temos uma parte que demanda e uma outra parte contra a qual se demanda. Que não são três elementos, partes, causa de pedir e pedido. Tem uma parte que formula o pedido e tem a outra parte contra a qual é formulada o pedido. Então percebam que as partes no plural, o que os senhores devem mais ter ouvido dizer é autor e réu, mas autor é o sujeito ativo de uma demanda, réu é o sujeito passivo de uma demanda. Isso não está errado. Mas autor e réu não é a terminologia usada sempre. Então, se você falar demandante, você vai sempre acertar se estiver mencionando ao sujeito ativo. Se você falar demandado, você vai sempre acertar se estiver se referindo ao sujeito passivo. Porque demandante é aquele que demanda, é aquele que formula a pretensão. E no processo de conhecimento, que os senhores verão adiante, ela é realmente chamado de autor. No processo de execução já muda, é exequente. Então, depende. Tem outras terminologias, requerente, requerido. Só essas duas já é o suficiente para distinguir processo de conhecimento e processo de execução. Em uma ele é o autor, no outro ele é o exequente, porque é quem formula a execução. E em relação ao demandado? Demandado é quem é o sujeito passivo, contra quem se formula a pretensão. Se for uma pretensão cognitiva, pois ele vai ser o réu. Se for uma pretensão executiva, pois então será o executado. Então, temos partes, uma que demanda e a outra contra a qual se demanda. Demandante e demandado. A classificação como demandante ou como demandado depende de quem faz o pedido e contra quem se faz o pedido. O próximo tópico é a chamada causa de pedir. A causa de pedir, como o nome intui, é o motivo que te leva a pedir. São as razões que te levam a pedir. Esses motivos, estas razões, são do ponto de vista fático. A causa de pedir é composta pelos fatos. Ok? E vejam, são fatos que te levam a pedir. Percebam que são três elementos, só que tudo gira em torno do pedido, na verdade. Partes, uma que pede, a outra contra a qual se pede. Então, o que a classifica é o pedido. Causa de pedir são as razões, o porquê do pedido. Então, são os fatos que te levam a formular a pretensão em juízo. Esses fatos, a causa de pedir, ela se divide em causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Próxima e remota de acordo com a proximidade
ou a distância em relação à petição inicial, em relação ao momento em que você formula pretensão. E aí pode ser a causa de pedir próxima, vai nos remeter a algo que nós veremos aqui adiante, que é o interesse de agir, é o que te leva a pedir. E a causa de pedir remota é considerada como fato constitutivo do direito do autor. Essa é a classificação. Espera aí que saiu tudo errado aqui. Eu inverti. Constitutivo. Então, eu vou dar um exemplo para os senhores. É sempre assim, tá? A causa remota, a mais distante, é a ocorrência de um fato que surge o direito do autor pedir. A causa de pedir próxima é aquela na qual se manifesta o interesse de agir, onde há justificativa de você formular pretensão em juízo. Então, por exemplo, em janeiro de 2015, foi celebrado um contrato de empréstimo onde se pactuou que em janeiro de 2020, então falei janeiro de quê? Janeiro de 2015, acho que eu falei, esqueço, pouco importa. Vamos supor, janeiro de 2015. Janeiro de 2015 se pactuou, se transferiu o dinheiro e foi ali celebrado que em janeiro de 2020 teria a devolução integral do dinheiro, mais juros, correção monetária, blá, 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 blá. Ok? Qual é o fato constitutivo do direito do autor? É o mais distante, é o que aconteceu lá em janeiro. Aqui, o que justifica a pretensão do autor de pedir a devolução do dinheiro? O fato dele ter transferido. Então, um contrato de mútuo, a transferência do dinheiro, que está mais distante no ponto de vista fático, aconteceu lá em 2015, é a causa de pedir remota. Só que percebam bem, em 2016 tinha inadimplemento? Não, porque a obrigação se vencia, era para devolver em prestação única em janeiro de 2020. Então, em 2016, não podia ir a juízo, porque não estava devendo ainda. 2017, 2018, mesma coisa. Em janeiro de 2020, quando deveria ter ocorrido o pagamento, não ocorreu. Pode ir a juízo cobrar? Agora pode ir a juízo cobrar. Isso é o que se chama interesse de agir. Surge o teu interesse de ir a juízo. Porque enquanto não tinha o vencimento, você não foi em juízo falar o quê? Excelência, pode ser que ele não me pague, mas eu não sei ainda. Então não vai a juízo, não vai incomodar o juiz. Agora, excelência, ele tinha que ter me pago em janeiro, já é junho, ele não pagou. Quer a devolução do dinheiro. Pode? Aí pode. Então veja que a causa de pedir próxima é porque está próxima da petição inicial que nós distribuímos hoje, 5 de junho. O que está mais próximo? O que ocorreu em janeiro de 2015 ou em janeiro de 2020? Janeiro de 2020. É o que justifica a sua ida ao judiciário. No nosso exemplo aqui é o inadimplemento. Ok? Bom, o pedido é o pedido. É a pretensão que você formula em juízo. Também o pedido admite uma divisão. O pedido pode ser pedido imediato e pedido mediato. O que é o pedido imediato? É aquilo que você vê em primeiro lugar. Imediatamente é aquilo que surge instantaneamente. Então, pedido imediato é sempre o mesmo para toda e qualquer demanda. O pedido imediato, que na prática você nem se dá conta que isso acontece. Eu vivo dando aula de pós-graduação e as pessoas... Raras são as vezes que a pessoa fala, é isso. Pedido imediato, que você faz sempre em toda e qualquer demanda, tenha ou não tenha lead, ganhe ou perca. Primeira coisa, nós acabamos de falar. E as pessoas se dão conta de tão banal que é. O primeiro pedido que você formula é para que o Estado juiz preste jurisdição. Então, o primeiro pedido imediato, é o de tutela jurisdicional. E por que um é imediato e o outro é mediato? Porque o pedido mediato é aquele que está dentro do pedido imediato. Então, é por meio do pedido imediato que se chega ao pedido mediato. É assim que a doutrina trata. Então, o pedido imediato é a proteção ao bem jurídico tutelado. É a proteção ao bem da vida.
no nosso exemplo aqui, que demos por último, é o crédito. Então, qual é o pedido imediato naquela demanda que o rapaz foi a juízo pedindo a devolução do dinheiro emprestado em janeiro de 2015 para ser devolvido em janeiro de 2020, cuja obrigação foi inadimplida? Pedido imediato. Sempre a mesma resposta. O autor foi a juízo pedindo que o Estado exerça a jurisdição, tirando o Estado da inércia, gerando a inafastabilidade do dever do juiz prestar a jurisdição. Isso é o pedido imediato, pedido de tutela jurisdicional. E o que está dentro? O que o juiz vai, caso o juiz dê ganho de causa ao autor, o que ele vai entregar? Aonde que vai incidir a sua proteção? No direito de crédito. É o bem jurídico tutelado. O direito de crédito, evidentemente, propriedade, é protegida, agasalhada pelo ordenamento jurídico. Ok? Deixa eu tratar... Vejam, tudo gira em torno do pedido, como eu lhes disse. Partes, uma que pede, a outra contra a qual se pede. Causa de pedir são os fatos que te justificam em a juízo pedir. Transferência de dinheiro e inadimplemento. Pedido é a proteção judicial em si. O pedido é muito importante e incide sobre o pedido um princípio que eu acho até que eu comentei já aqui com os senhores, mas vamos rever porque é nesse momento que nós temos que abordar, que é o princípio da congruência ou pedido da correlação ou adstrição. Eu faço menção a essas três terminologias porque cada hora aparece com um nome. É muito comum qualquer uma das três. Tá? Veja, no meu livro eu sempre fazia referência. Congruência, correlação ou adstrição. Por quê? É muito comum. Tem quem fale congruência ou correlação ou adstrição. Tem quem use os três. Então vamos aprender já dos três, que são os três muito comuns, são sinônimos. Então é congruência, é correlação, é adstrição do que em relação ao que? Da sentença da tutela jurisdicional prestada em relação àquilo que é pedido. Vejam, se a jurisdição é inerte, e quem tira o estado juiz da inércia formulando um pedido é o autor, pois o juiz não pode formular, o juiz não pode dar uma resposta jurisdicional, o juiz não pode se manifestar sobre algo ao qual ele não foi indagado, sobre algo a que não lhe foi pedido. O fato do autor ir a juízo pedindo uma prestação jurisdicional não é um cheque em branco para que o juiz julgue tudo da vida do autor que ele quiser. Claro que não. A regra que nós temos é a inércia da jurisdição. O juiz só deve se manifestar sobre aquilo ao qual tenha sido formulado um pedido. Então o pedido, ele acaba vinculando, ele acaba limitando, servindo como baliza ao que o juiz pode fazer, o que o juiz não pode fazer. Os senhores encontrarão manifestações disso nos artigos 141 e 492. Eu vou pedir licença, acho até que já coloquei aqui no nosso curso o texto para os senhores. Eu vou tocar o barco aqui para que a gente consiga falar de tudo ou deixar só sobrando um pouquinho para o próximo encontro, já que nós estamos, eu sinceramente ainda tem aquele 1% em dúvida, eu não quero ser surpreendido, então eu quero tratar de tudo aqui, tá? Artigo 141 e 492. Como estamos com o tempo no pescoço, eu não vou colocar o texto aqui, depois os senhores deem uma olhadinha lá no vademecum dos senhores, tá? Artigo 141, 492, princípio da congruência. Então o juiz, ele está limitado, como eu dizia, ao pedido formulado pelo... deixa eu ver se assim vai melhorar. Não sei se melhora, pior. Acho que dá uma claridade, na minha cara tá meio escura. Enfim, pouco importa. O juiz está vinculado ao pedido formulado pelo autor. Se o juiz respeitar, é o que se espera, ótimo, muito, muito que bem, fez mais que seu dever de cumprir o ordenamento jurídico. Agora, quando o juiz desrespeita essa previsão, esse dever de congruência, correlação ou adstrição, esses artigos 141, 492, nós podemos ter o vício ou os vícios
da sentença citra, da sentença ultra e da sentença extra petita. Então, é um petita para cada, né? Citra petita, ultra petita e extra petita. Nos três casos, o que tem de comum entre eles é que houve um desrespeito à obrigatoriedade, ao dever de correlação. Vamos falar de cada um deles. O que é a sentença extra petita? É quando o juiz julga algo fora do que foi pedido, algo diverso do que foi pedido, quanto que o dever dele era julgar o pedido. Então, um exemplo, a parte vai a juízo e formula um pedido de condenação do réu a pagar ao autor ou a entregar ao autor um carro. Então, é um pedido de condenação à entrega de coisa. O juiz julga procedente o pedido e condena o réu a pagar R$2.000 ao autor. O pedido foi para pagar quantia? Não, o pedido foi para entregar coisa. Então, você falar que é procedente e julgar pagamento de quantia, isso não está no pedido. Isso está fora do pedido. Isso não tem nada a ver com o pedido. Então, esse é o vício de sentença extra petita, quando o juiz se manifesta sobre algo do qual não lhe foi retirado da jurisdição. Percebam, em relação a condenar a quantia, o juiz tem que ser inerte. O autor não pediu nem 1 centavo, nem pediu 1 milhão. O autor pediu um carro. Ou bem eu tenho direito ao carro, ou não tenho direito ao carro. Só coloca um asterisco aí. Os senhores verão no momento próprio que existe um fenômeno chamado conversão da tutela de entregar coisa, ou da tutela de fazer ou de não fazer, em pagamento de quantia. Mas como o próprio nome diz, intui, né, já antecipa, trata-se de uma conversão. Então a condenação tem que ser para entregar a coisa. Ah, mas aí não consegue. Bom, se não consegue, vamos pensar numa solução. Aqui o que eu estou falando é que o juiz já errou de início. O juiz condenou a pagar a quantia e isso não foi pedido. Tá? Então o certo foi pedido entrega de coisa, condena-se a entrega de coisa. Mas não vai conseguir. Bom, você não vai conseguir uma outra análise. Vamos tentar pegar a coisa. Conseguiu? Bem, não conseguiu? Tem esse asterisco aí. Tem a tal da conversão. Mas se teve conversão por um motivo comprovado, uma decisão fundamentada, não tem problema nenhum, ok? É como se fosse uma válvula de escape. Sinceramente, eu não sei se está melhor ou se está pior isso aqui, porque acontece o que se chama, tá estourando, né? Tá muito claro, acho que tá melhor assim do que antes. Bom, o primeiro vício da sentença, extra petita. Segundo vício, ultra petita. Quando a sentença é ultra petita, ela até julga o que foi pedido, mas ela julga tanto que foi pedido, mas tanto que ela até dá mais do que se pediu. Então, assim, foi formulado o pedido de entrega de coisa. Aí o juiz fala assim, não, vou te dar uma coisa, não, vou te dar duas. Você pediu um carro, você emprestou um carro para o réu, não foi? Então, eu tô vendo aqui, tem que devolver o carro. Vou fazer o seguinte, vou te dar 3 carros. Vou condenar o réu a te entregar 3 carros. Não, foi pedido entrega de carro, entrega de coisa. Mas foi pedido uma coisa, você deu 3, não pode. Então você acertou o tipo de prestação, só que exagerou. O réu pediu para que seja pintado uma parede, porque o contrato era de pintar uma parede. O juiz fala assim, esse réu, o autor pediu, né, para que o réu fosse condenado a pintar uma parede. Obrigação de fazer. E o juiz pega nojinho do réu e fala assim, esse réu não presta, esse réu mandou uma letrinha pra mim aqui, uma piadinha na audiência, quer saber? Eu vou condenar ele a pintar a cidade inteira, pode? Não, é pintar por pintar, é fazer por fazer, entregar por entregar. O cara pede 100 mil reais, o juiz condena a pagar 1,5 milhão, pode? É pagar por pagar, não, mas aí o erro foi que se excedeu. Então ultra petita, é quando avança o sinal, é quando não respeita o limite, percebam, o pedido é uma limitação. Mas está provado que ele tem direito a 1,5 milhão. Pô, sinto muito, ele mesmo está pedindo só um direito disponível, vai ver, ele não quer 1,5 milhão, ele quer 100 mil. Ao mesmo tempo que é direito do autor, em tese, receber 1,5 milhão e ele pediu só 100 mil, é direito do réu saber o que está sendo, qual o tamanho da espada que está contra ele, né? Vamos assim dizer.
Então o juiz não é o juiz que toma essa decisão, são as partes. O juiz está vinculado ao limite pedido. Eu deixo a sentença citra petita por final propositalmente. Por quê? Porque tem que tomar cuidado com a sentença citra petita. Sentença extra petita é quando se julga fora do que foi pedido. Sentença ultra petita é quando se julga a mais do que foi pedido, quando se extrapola. Sentença citra petita é quando se julga menos do que foi pedido. Cuidado. Vamos supor que o autor vai a juízo formulando o pedido de condenação do réu a lhe pagar 100 mil reais. Vimos que o juiz não pode dar 1 milhão, porque ultrapassa 100 mil. Mas o juiz pode dar 50 mil? O juiz pode julgar parcialmente procedente e condenar o réu a pagar ao autor 10 mil? Pode. Percebam que 1 milhão não está dentro de 100 mil. É o contrário, é 100 mil que está dentro de 1 milhão. Quando o juiz concede a mais, aquilo que excedeu, aquilo a mais, não está no pedido. Quando o juiz olha para um pedido de 100 mil, vê provas suficientes para condenar em 50 mil. Quem pede 100 mil pediu implicitamente 50 mil? Pediu. Então, quando o juiz julga parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o réu a pagar ao autor 50 mil, tem algum vício? Não tem vício nenhum. Aí é uma questão de prova, é uma questão de convencimento do juiz. O vício da sentença citra petita, portanto, preste atenção, é quando o juiz se omite a julgar algo. Porque nós podemos ter a manifestação da acumulação de pedidos, como os senhores verão lá em processo civil 1. A petição inicial pode ser um processo só que julgue, mencionamos ainda há pouco ali, ó, dano material, dano moral, dano estético, lucro cessante, tem diversos pedidos possíveis a se fazer. Ao invés de formular um pedido só, a parte formulou 3. Quantos o juiz tem que julgar? Quantas respostas o juiz tem que dar? 3. Se tem direito ou não a cada um desses 3. Mas esses 3 vieram numa petição inicial só. Uma coisa é a essência, uma outra coisa é a forma. Vieram 3 pedidos formulados numa petição inicial só, tem problema nenhum. O juiz vai julgar os 3 pedidos, dizer se tem ou se não tem razão, em uma sentença só, problema algum. Pois nesse caso, em que se formulou o pedido de dano material, dano moral e dano estético, o juiz julga procedente o pedido e condena o réu a pagar ao autor, a ressarcir o dano no veículo lá que foi de 500 reais. Só quebrou um farolzinho lá, mas causou um dano com a colisão, um dano moral e dano estético, quebrou todo, cortou lá, o rosto do réu, do autor, cortou o rosto do autor, dano moral, dano estético, o juiz não julgou. Ele não julgou improcedente, nem julgou parcialmente procedente, não, ele não julgou. Esta é a sentença citra petita. Tendo sido formulado mais de um pedido, quando o juiz deixa de julgar algum deles. Pode ter julgado um pedido de 2, pode ter julgado 2 de 3, pode ter julgado 50 de 51. O que importa é que deixou de julgar. Se deixou de julgar um pedido que seja, é citra petita. Há a omissão no julgamento. Ok? Em todos os casos, nós devemos corrigir esse vício, porque o correto é a congruência, é a correlação ou a adstrição. O próximo tópico que eu quero ver com os senhores, dentro do poder de ação, e eu estou deixando de propósito um maior para o final. O próximo tópico que eu quero ver com os senhores é a da classificação das demandas, de acordo com o pedido que é formulado. Classificação das demandas, nós podemos ter demanda declaratória, demanda constitutiva, declaratória, constitutiva ou condenatória. O que é a demanda declaratória? É quando se formula uma pretensão a juízo. Tudo gira em torno do pedido, né? Então a classificação das demandas é de acordo com o pedido que é formulado.
Porque ele, princípio da congruência, correlação ou adstrição. O juiz vai ao final julgar aquilo que você pediu. Então a classificação do que você demandou depende daquilo que você pediu. Aliás, o próprio termo demanda tem um sentido de pedido. Quando você fala assim, poxa, o meu professor me demanda muito, o meu chefe é um praxe, ele me demanda muito. Isso significa dizer que ele te pede muita coisa, ele é exigente. Então, demandar tem um sentido de pedir. Vejam por que tudo gira em torno do pedido. Então, o que é a demanda declaratória? É quando o pedido é declaratório. Por quê? O que é, portanto, o pedido declaratório? É quando se pede a definição do direito, a certificação do direito, a eliminação de dúvidas. O réu não pagou ao autor porque o réu está interpretando uma cláusula lá do contrato que ele não tem que pagar. Porque tem uma cláusula lá dizendo que se no período do vencimento tiver uma calamidade pública, que vai postergar o vencimento. E aí se venceu agora aqui em maio de 2020, a interpretação que o réu faz é que não tem que pagar. A interpretação que o autor faz é que tem que pagar. Por isso que ele foi a juízo. E aí, veja, é outro tipo de calamidade, diria o autor, né? Só se for uma calamidade inerente ao objeto do contrato. Tem interpretação para tudo quanto for possível. Quem vai resolver isso? O juiz. Até o momento do julgamento pelo juiz, paira o estado de incerteza. Quem tem razão? Autor ou réu? Nós nunca podemos ter a visão que muitas das vezes o povão tem, quem não é técnico, e tá certo em não saber. E eu falo um montão de merda relacionada à medicina. Natural, eu não sou formado. Eu nem falo, procuro não falar sobre o que eu não sei. Mas é normal que as pessoas não saibam bem questões técnicas jurídicas. Ok. Mas nós que somos profissionais da área, não devemos nunca ter a ideia de que o réu é um grandíssimo de um filho da puta, que ele não pagou ao autor porque ele não presta. E muitas das vezes é isso mesmo. Mas às vezes não. Às vezes o autor está pedindo coisa que não tem nada a ver também. Então o julgamento deve ser imparcial. Como nós falamos aqui, mais uma das características da jurisdição é a imparcialidade. Pois bem, paira o estado de incerteza até o momento em que o juiz decide, certifica, tenha, portanto, a definição do direito. Quando o juiz faz isso e julga procedente, ou quando julga improcedente, e ele, portanto, espanca dúvidas, elimina o estado de incerteza, ele está declarando quem tem razão. Na maioria dos casos, na imensa maioria dos casos, o autor perde. O autor pede a declaração e, por meio da declaração, através da declaração, excelência, diga que eu tenho razão. E eu tendo razão, você me dá uma outra coisa. Condenação, como nós mencionamos ainda há pouco. Ou constituição. Constitui alguma coisa aqui, por favor. Me divorcie da minha mulher. Para produzir os efeitos, para que eu possa levar para o cartório e passe a constar lá como divórcio. Então você vai declarar que estão preenchidos os elementos para o divórcio e vai constituir o fim do matrimônio. Você vai declarar que eu tenho direito à prestação pecuniária e vai condenar o réu a me entregar. Falaremos disso já já. Mas veja que o conteúdo mínimo de toda e qualquer decisão é a declaração. Declara para condenar, declara para constituir e tem horas que só declara. Então, quando a gente só declara, que é algo mais excepcional, é a chamada ação meramente declaratória. A doutrina quase sempre coloca esse meramente, por quê? Porque você falar que é uma ação declaratória, pode pegar alguém técnico e falar assim, mas todas são declaratórias. Então você não está dizendo nada com nada. Não, estou querendo dizer que é ação que só se pede declaração. Então, pois bem, então você diga isso. E de modo geral, se refere como ação meramente declaratória. Essa ação meramente declaratória tem previsão no artigo 19 do CPC. Percebam, 19 e 20. Esses eu estou levando aí para os senhores, inclusive até mesmo porque tem questão na prova dos senhores sobre isso, tá? Não é por nada não, mas eu estou
Uma aluna disse, como é que é? Uma aluna que faz mais matéria comigo, esse semestre você tá fofura, ela não, ternura, professor ternura. Olha lá, artigo 19. O interesse do autor pode se limitar à declaração. Sim, nós sabemos disso. É meramente declaratória. É para espancar a dúvida, o legislador está dizendo. Declaração de quê? Declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. É a imensa maioria. A demanda meramente declaratória ela já é excepcional. Mas dentre elas, a que mais acontece é do inciso 1º. Mas tem ali o inciso 2º ainda. O interesse do autor pode se limitar à declaração da autenticidade ou da falsidade de um documento. Então, no inciso 1º, relação jurídica. Existência, inexistência, modo de ser. No inciso 2º, um fato. Fato de ser falso ou fato de ser verdadeiro, autêntico, o documento. Você pode pedir só a declaração a respeito desses fenômenos jurídicos. Artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Então, nesse nosso caso aqui, o réu não pagou ao autor, porque está na cabeça dele que não tem que pagar. Pode o autor ir a juízo e pedir a declaração do inadimplemento e a condenação do réu a lhe devolver o dinheiro? Pode. Pode também o autor ir a juízo pedir a declaração que tem o inadimplemento e mais nada, só isso, só a declaração? Pode. O problema é do autor, ele que decide o que ele vai fazer. O autor que decide o que vai pedir. Você pode falar, não faz sentido. A questão é que não é o que faz sentido e o que não faz sentido. É o que pode e o que não pode. Ok? Pode. Sei lá, o autor pode querer fazer isso só para ele ter uma relação muito boa com o réu, ter uma relação negocial muito boa, ele não quer ser tão agressivo para pedir o dinheiro, ele só quer a declaração, para que o réu, para quando ele vier ligar e o réu falar assim, eu não sei se eu tenho que te pagar, ele fala, não, agora vamos parar com essa palhaçada, você sabe que tem que me pagar, o juiz falou que tem que pagar. Sei lá, pode ser um motivo que justifique ele pretender só a declaração. O que importa é que ele pode pedir só a declaração. Tenha ou não tenha o direito a algo a mais. Tenha ou não tenha já se consumado a violação ao direito. Ok? Então, está vista aí a ação meramente declaratória. Artigo 19 e artigo 20 estão em algumas questões lá para os senhores. Ação constitutiva. Na ação constitutiva, é formulado um pedido de declaração, que todos têm o conteúdo declaratório, e além da declaração, uma constituição também. Constituição do quê? Ali, meus amigos, a demanda constitutiva é aquela que pede a criação, a modificação ou a extinção de uma relação jurídica. Não é meramente a declaração a respeito da existência, da inexistência ou do modo de ser. Você pede que se constitua uma relação jurídica que não existe. Você pede para que se desconstitua, para que se extingua uma relação jurídica que já existe. Ou você pede para que se modifique uma relação jurídica que já existe. Você pede que o juiz declare que você tem direito à criação e que ele crie. Que ele declare que você tem direito à modificação e também modifique. Declare que tem o direito à extinção e também extingua. Mas a demanda constitutiva gira em torno, portanto, de uma relação jurídica. Seja para criar, para extinguir ou para modificar. Um exemplo de cada, rapidamente, porque quanto mais tempo passa, menos tempo tem. Eu inventei isso agora, tá? Quando forem citar, por favor, coloquem entre parênteses Vieira, vírgula, Arthur, tá? Olha lá. Sentença que constitui, que cria uma relação jurídica, a sentença de adoção. Até o momento da adoção, adotante e adotado são no máximo os pretensos, pais e pretensos, filho. Mas não há entre eles uma relação de paternidade. É a sentença de adoção que cria o vínculo de paternidade. Dali em diante passam a ser pai e filho, ponto final. Ok? Então criou uma relação jurídica que não existia antes. Sentença que modifica a relação jurídica. Pensem num contrato com 20 cláusulas. A parte vai a juízo pedindo a nulidade, não do contrato todo, porque senão seria extinção, né? Ela pede a modificação do contrato, porque ela pede a nulidade de uma cláusula. O juiz diz que tem razão. Dali em diante, ele não tem mais 20 cláusulas válidas, ele tem 19 cláusulas válidas.
Isso significa que houve a modificação na relação jurídica, no pacto contratual entre as partes. Divórcio. Há o casamento. Ah, mas as partes não estão juntas. Outra coisa, casadas são. Né? Como é que você coloca no seu documento? Casado. Então, como é que você deixa de ser casado? Como é que extingue o vínculo matrimonial? Pela declaração e pela constituição de um novo Estado civil. Então, quando o juiz bota fim ao casamento, é uma ação constitutiva negativa. Mas como fica muito estranho você falar que é uma ação constitutiva, mas realmente é constitutiva porque constitui um novo tipo de estado jurídico. Você passa a ser divorciado. Mas como constitui colocando fim, fica muito estranho muitas vezes você falar. Então a doutrina chama muito costumeiramente este tipo de demanda como sendo demandas desconstitutivas. Porque desconstitui, coloca fim, extingue uma relação jurídica. Ok? Não é uma quarta espécie, é a mesma espécie. Sentença desconstitutiva não é algo novo. Sentença ou pedido desconstitutivo é um pedido de constituição pela negação, pela extinção. Por fim, demandas condenatórias. Senhores, demandas condenatórias são aquelas na qual se pede a declaração que tem direito à condenação e também a condenação. Condenação é a imposição de uma obrigação jurídica. Sentença declaratória é quando se pede a certificação, a definição do direito. Sentença constitutiva é a que cria, modifica ou extingue relação jurídica. Sentença condenatória é a que impõe uma obrigação. Seja a obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou de pagar quantia. Ok? No direito civil, quantas são as espécies de obrigação? 3. Fazer, não fazer e dar. Não é isso? Ou entregar coisa. No direito processual, são exatamente as mesmas 3, mas o direito processual trata de uma outra forma. O direito processual pega as 3 do direito material, são as mesmas 3 no direito processual, mas dá uma bagunçada no nome. Quer ver? O direito processual tem 3 tipos de obrigações. Primeira espécie, fazer ou não fazer. Nessa primeira espécie, juntou 2 do direito material numa só, né? Fazer e não fazer. Segunda espécie é a de entregar coisa diferente de dinheiro. Falei, você condenou o réu a entregar um carro. No direito material, isso seria obrigação de dar. Obrigação de entregar. Ok? No direito processual, chama-se obrigação de entrega de coisa diferente de dinheiro. Ninguém fica falando entrega de coisa diferente de dinheiro, fala entrega de coisa. Mas eu sei muito bem que dinheiro é coisa. Todo mundo que fala sabe disso. É só por uma questão de redução, né? Na ciência nós temos reduções o tempo todo. Então, primeira obrigação, fazer e não fazer. Segunda obrigação, entregar coisa. Terceira obrigação, pagar quantia. Todo mundo sabe que dinheiro é um tipo de coisa e todo mundo sabe que a obrigação de pagar quantia é, no direito material, um tipo de obrigação de dar. Por que o direito processual fez essa distinção? Não é porque nós somos todos uns escrotos, não. Pode até ser uma parcela de verdade isso. Mas é porque o direito processual queria dar um tratamento diferenciado para a obrigação de pagar quantia, que é a que tem mais manifestação na prática. Então, o direito processual continuou 3, juntou 2 numa só e separou uma em 2. É isso. Mas é a mesma coisa, na essência, no fundo, é a mesma coisa. Está vista a classificação das demandas. Por fim, meus amigos, o último tópico da disciplina é o histórico evolutivo do direito de ação. Isso vai até nos levar a um outro tópico, tá? Mas vamos nos enganar todos. É o último tópico da disciplina, a evolução histórica do direito de ação. Deixa eu dar um